e este programa é um programa especial. Amanhã à noite é o Yom HaShoah, um dia em memória às vítimas do Holocausto nazista. E por essa razão, o programa Rav Sani Live Show está aqui no Museu da Imagem e do Som, numa exposição que relata os horrores do Holocausto. Eu estou aqui com Márcio Pitliuk, que é um dos maiores especialistas no tema do Holocausto no mundo, e ele é o curador dessa exposição. Márcio, conta um pouquinho da exposição que nós vamos conhecer agora. O diferencial dessa exposição e o impacto dela é que a gente não mostra o Holocausto de uma maneira genérica. A gente conta a história de um sobrevivente, de uma vítima, do judeu Júlio Gartner, polonês de nascimento, porque ele passou por todos os momentos do Holocausto. A gente vai ver na exposição isso. Todas as etapas? Todas as etapas. Ele teve o azar de passar por todas as etapas e a mitzvah de sobreviver. Então depois, quando eu conheci ele há uns 15 anos atrás, ele me contou a história dele e nós nos tornamos parceiros. Eu fiz filme, fiz palestras com ele e agora que ele faria 100 anos este ano, a gente abre com essa exposição em homenagem a ele. Bom, então agora você vai conhecer um pouco dessa exposição tão importante conosco. Vamos lá, Pete? Vamos lá. Aqui a gente abre com essas bandeiras nazistas. Isso aqui, Ravi, era para estar na fachada do MIS. Na fachada do museu. Onde a gente está vendo aquelas listras lá do uniforme dos prisioneiros de Maguen David, e isso ia ficar lá fora. Como começou a guerra de Gaza e o antissemitismo cresceu no Brasil, esses problemas, nós resolvemos mudar. A fachada ficou mais light e essas bandeiras nazistas abrem a exposição. Muito bom. Vamos conhecer. A gente contou com o apoio do Museu de Washington, que cedeu fotografias e imagens, apoio do Yad Vashem, de Israel, que também cedeu imagens, do Memorial do Holocausto de São Paulo, que eu sou curador, e do Museu Judaico de São Paulo. Todo mundo cedeu material para a exposição. Sim. Aqui aqui são os jornais alemães da época que incentivavam o antissemitismo. Der Stürmer era um jornal muito antissemita, inclusive o diretor do jornal foi morto, foi enforcado depois da guerra, porque ele ajudou os alemães a ficarem cada vez mais antissemitas. Ele fazia campanhas na imprensa violentas contra os judeus, tá vendo? Os judeus sempre retratados dessa maneira. Dessa forma. Exatamente. Esses jornais eram jornais famosos na Alemanha. Jornais famosos vendiam centenas de milhares de exemplares. E aqui a gente também tem imagens bastante impactantes, sinagogas destruídas, né? O perigo judeu. Essa é uma propaganda francesa, né? Isso aqui é uma propaganda holandesa. Os judeus junto com os diabos para oprimir o povo. Isso aqui é extremamente importante. Isso aqui são onde as leis de Nuremberg, as leis raciais de Nuremberg se basearam. Pela religião judaica, judeu é quem é filho de mãe judia. Esse é o que define. Os nazistas criaram a teoria deles. Quem tivesse um avô ou uma avó judias era judeu. Então o cara podia ter só um avô judeu, a avó não era judia, a família foi criada como cristã ou protestante, ele já estava na terceira geração, os nazistas não importavam. Se tinha uma ascendência judaica na terceira geração, era ia para os campos de concentração. Já tinha o sangue poluído, como eles diziam. Então isso aqui mostra quem que era judeu, quem que era misto. Isso era uma teoria racial que os alemães criaram, né? Os alemães que se achavam uma raça superior. Os judeus eram os inferiores que tinham que ser eliminados. Aqui mais propaganda antissemita. E o pior é que os nazistas, os alemães, tinham uma qualidade gráfica muito boa, uma criatividade muito boa, então o material era muito bem feito. Você pega aqui o judeu por trás da Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética. Sim. O judeu domina o mundo. Isso os alemães compraram. Eles usaram a força da comunicação para o mal. Muito bem, que era o Joseph Goebbels, era o ministro da comunicação, da propaganda. Aqui eu explico o que é antissemitismo, né? A definição.
mais ou menos a definição, por que existe antissemitismo no mundo. O porquê eu acho que não tem razão, mas várias teorias que falam sobre o antissemitismo. O importante desta exposição é que a gente cria os ambientes. Não é uma exposição só de fotos, primeira coisa que eu quis mostrar é que o Júlio Gartner tinha uma vida normal na Polônia. Aqui você vê, pega a caixa de correio dele. Eu até botei o nome do Gabriel Waldman, que você vai entrevistar aqui. Eu botei o nome de sobreviventes do Holocausto aqui, a Ariela Segre, Jorge Weiser, André Bukovinski. Os poucos que ainda sobrevivem. Isso. A cidade que ele vivia era Cracóvia, que era uma cidade muito importante para o judaísmo da época. O Pitt quis mostrar que a vida era normal. Os judeus viviam na Polônia, na Alemanha, na Europa como um todo. E aqui ele está mostrando a entrada da casa da família Gartner, todo o lar judaico. Tem uma mezuzá, um dos preceitos judaicos, um pergaminho com uma passagem da Torá, que traz proteção e bênção para o lar. Então vamos entrar. Então, um apartamento de classe média, normal. Vivia ele com os pais e 2 irmãos. Aqui a sala de estar, uma vida normal. O rádio. O rádio tocando, Hanukkah, tudo uma vida normal aqui. O jantar vai ser servido daqui a pouco. Vai ser servido. A rotina da família. Só que no rádio, de vez em quando, tinha os discursos de Hitler gritando. Né? Hitler gritando. Quer dizer, o poder do nazismo estava crescendo. Bem nessa época que o Júlio vivia com a sua família na Polônia. Em 9 de novembro de 1938, acontece na Alemanha e na Áustria a Noite dos Cristais. O que foi a Noite dos Cristais? Foi um ataque contra todas as comunidades judaicas na Áustria e na Polônia. Destruíram 256 sinagogas, escolas, lojas, mataram mais de 100 judeus a paulada nas ruas. Kristallnacht. E prenderam 30 mil judeus nos campos de concentração que já existiam. Porque o Hitler chegou no poder em 1933 e começou os campos de prisioneiros, concentração. Em 1938 eles teve o ataque da Kristallnacht e os judeus já começaram a ser presos. Que é uma amostra do que foi a Noite dos Cristais. Noite dos Cristais porque é isso, as ruas ficaram cobertas das lojas dos judeus que foram quebradas. E o que é pior, o governo alemão cobrou 1 bilhão de marcos da comunidade judaica pelo prejuízo que eles causaram contra os judeus. 1 bilhão de marcos na época. A comunidade teve que se juntar para pagar essa multa de uma destruição que eles alemães fizeram contra os judeus. Uma agressão que eles sofreram. Aqui a gente mostra para as pessoas, isso é o início a gente considera o início do Holocausto. 9 de novembro de 38. O que seria essa estrela de Davi, Pitt? Uma Maguem Davi original, francesa, por isso que está escrito Juif. Aí o que acontece com o Júlio? Ele estava numa vida normal, vivendo com os pais, com os irmãos. Começa a guerra 1º de setembro de 39. Os 2 irmãos mais velhos fogem com o tio para a União Soviética e ele fica com os pais, que ele tinha 15 e 16 anos. Aí recebem uma ordem, todos os judeus são obrigados a sair de Cracóvia, que era uma cidade grande, e ir para uma pequena cidade chamada Proszowice. Um dia vem uma nova ordem, os judeus têm que sair de Proszowice e se apresentar na Praça Central. A mãe do Júlio fala, olha, isso não é coisa boa. Você se esconde e a gente se apresenta porque a gente já não tem mais idade para ficar fugindo. Todos os judeus se apresentam, são levados para Maidanek, que são assassinados. Os pais deles são assassinados. O Júlio foge, segundo a orientação da mãe, e vai para uma pequena cidade chamada Gliwice. Em Gliwice ele se esconde numa fazenda. Durante o dia ele passa escondido num buraco, debaixo de uma pilha de batatas, tinha 16 anos. E de noite ele trabalhava em troca de alimento. Então nós vamos ver aonde ele se escondia, Rabino. Aqui, então o Júlio se escondia aqui, Pitt? Ele se escondeu, com essa família ajudou ele, eles tinham um estábulo, ele se escondia durante o dia em buracos na terra, debaixo de sacos de batata, e de noite ele trabalhava. Era uma família cristã que arriscou a vida para salvar ele. Uma família de não-judeus, arriscando a própria vida para salvá-los. Se eles fossem descobertos, os nazistas
Matariam todos. A família, o Júlio, todo O mundo. meu avô, também na Romênia, se escondeu num estábulo por uma família de não-judeus. O mais incrível, Ravi, quando eu filmei a história do Júlio, nós voltamos para todos os lugares com ele, em 2013, nós fomos nessa cidadezinha, Você levou ele para lá? levei nessa cidadezinha, procuramos o prefeito da cidade e falaram assim, você conhece algum senhor, tem 80 e tantos anos, que viveu aqui na época da guerra? Falou, meu pai tem a cidade. Podemos conversar com ele? Providência divina. Deus divina. Fomos para a casa do pai desse prefeito, ele chama o pai sai de casa, e o Júlio pergunta, nós gravando tudo, 3 câmeras na filmagem o tempo todo, nós gravando tudo. O Júlio pergunta para ele, você lembra de um judeuzinho que morou aqui durante a guerra? O senhor falou, Julek. Julek é o diminutivo de Júlio em polonês. Aí ele fala, eu sou Julek. Eles se abraçam, Mas, choram. por coincidência, Uau. se descobrem Você 70 promoveu anos esse encontro. depois. Você Eu promovi promoveu. assim, 70 anos depois. O que aconteceu? Um dos irmãos do Júlio, que estava na União Soviética, achou que a vida na Polônia estava mais fácil. E voltou e conseguiu descobrir onde o Júlio estava, nesse sítio. E ficou com o Júlio alguns meses, porque o Júlio já estava lá quase um ano. Mas esse irmão não aguentou a situação de ficar escondido. Falou, Júlio, se todos os judeus foram para o gueto, vamos para o gueto. Aí eles foram para Cracóvia, voltaram e foram para o gueto de Cracóvia. Saíram do esconderijo. Saíram do esconderijo. O gueto, esse muro que você está vendo, os alemães faziam o muro do gueto como se fossem tumbas, Sim, para mostrar, os judeus estão já no cemitério. sim. Isolavam eles da Isolavam cidade. da cidade. Fechavam eles num bairro. Isso. E aqui a gente constrói o gueto, que era um lugar Esse sujo. é o gueto de Cracóvia. Cracóvia. Onde, o que era o gueto? Eles expulsavam, os alemães expulsavam os poloneses de um bairro pobre e ali todos os judeus tinham que morar. Então, se numa casa cabia 10 pessoas, iam ter 40, 50, porque não tinha espaço, não tinha comida, não tinha nada. Era como o gueto de Varsóvia. Sim. Aqui a gente cenografou tudo. E quem fotografava isso? Os próprios alemães. Os próprios muitas alemães vezes, registravam essas imagens. nazistas, a SS fotografava. Porque eles usavam essas fotos para dizer, olha como os judeus vivem. Para mostrar, os judeus vivem assim normalmente, essa é a vida deles. Não que eles obrigaram os judeus a ficarem assim. Eles utilizavam essas imagens para justificar uma narrativa criada por eles mesmos. Exatamente. Aí, então Júlio fica no gueto de Cracóvia até que o gueto é destruído. No filme da lista de Schindler mostra isso. Bom, aí o Júlio, depois do gueto é destruído pelo Amon Gate, eles são levados como escravos para o campo de Plaszow. Aí o Júlio trabalha como escravo pela primeira vez, ele e o irmão. O campo de Plaszow é evacuado porque os soviéticos estão começando a libertar a Polônia e o Júlio entra num daqueles temíveis vagões de gado, onde ele é levado para Auschwitz. E a gente construiu um vagão para que as pessoas, de alguma maneira, pudessem entender Imaginar. o que era aquela viagem. Então vem comigo, Rabino. Eram nesses trens que os judeus eram levados do gueto para o campo de concentração. Rabino, eu conversei com sobreviventes que fizeram essa viagem. Eles contavam que se uma pessoa morresse, o cadáver nem caía. Tão apertado era, o cadáver ficava de pé. O cadáver caía quando o trem parava e esvaziava o vagão. Semanas em trens de gado até chegarem nos campos de concentração, Pete. Isso. Que eles nem sabiam onde era, não sabiam para onde estavam indo. Não sabiam para onde estavam sendo levados. Nem o que ia acontecer com eles, nada. Aí o Júlio foi levado para Auschwitz e de Auschwitz ele foi levado para outros campos. Mas nesse intermeio a gente vai mostrar uma câmara de gás que a gente construiu aqui para que as pessoas entendam um pouco o que aconteceu. Bom, as câmeras de gás, Sabina, eram disfarçadas de chuveiro. Eles achavam que iam tomar banho. Iam tomar banho e depois trabalhar. Então todo mundo tinha que se despir. Entravam apavorados, porque já saía daquele trem apertado.
E quem ia ser morto vinha direto para a câmara de gás. Tirava as roupas fora e entrava na câmara de gás achando que iam tomar banho. Depois de 20 minutos, todos estavam mortos e entravam prisioneiros judeus para tirar os cadáveres. E os nazistas eram tão sádicos que eles pegavam os próprios judeus para levarem esses corpos para serem fora. cremados. Isso. E às vezes ele pegava corpo de parente, de alguém da família, porque ele ia virar escravo e a família foi assassinada. Sim. Essa exposição não existe no mundo, nem o Yad Vashem, nem o Você se Museu baseou do nos registros reais. Reais, a gente... Uma réplica idêntica às fotos que você recebeu. Exatamente. Do que de fato aconteceu. Aqui os fornos onde eles eram cremados. Nós vamos ver ainda, fornos crematórios, mas as câmaras de gás são como eram, através do Ciclone. O Ciclone era um cristalzinho que, em contato com o calor, virava gás e matava as pessoas. Era um inseticida que foi adaptado para virar um veneno mortal para seres humanos. Então os judeus deixavam as roupas do lado de fora, pois essas roupas eram mandadas para a Alemanha, lavadas, arrumadas, reformadas e vendidas para o povo alemão. Então se aproveitava tudo dos judeus. Aqui até os sabonetes, porque eles fingiam que eles iam tomar banho. Para eles não se revoltarem. Na entrada da cama. Aí um pouco mais tranquilo. Aqui a gente tem algumas explicações. O que são esses cabelos? Eles raspavam a cabeça dos judeus, das eles chegavam nos judias. campos. Os cabelos eram usados para forrar banco de tanque de guerra, banco de avião de guerra e material térmico para submarino. Eles aproveitavam tudo. E uma tecelagem alemã chegou à loucura de criar uma máquina de tear para cabelo humano e eles faziam tapetes para forrar indústrias, para o piso não ficar gelado no inverno, com cabelo humano. Esta mala, Rabino, é original, emprestada pelo Museu Judaico de São Paulo, alguma família doou. Essa roupinha também. Essa roupinha também é original da época da guerra, a boneca, tudo aqui é original. Passaportes, e o passaporte tem esse J. O J de Juden. Juden. Todo judeu era identificado pelo J. Apesar da propaganda dizer que os judeus tinham características físicas próprias, tinha que usar a estrela amarela para identificar que era judeu e tinha que ter o J. Aqui a gente mostra também dentes de ouro, alianças. Todo esse ouro Tudo era roubado dos judeus, usado para a máquina de guerra alemã. Aqui eram os campos no seu interior. A gente dá uma geral, eram sempre triliches, e num espaço desses, às vezes, tinham 12 prisioneiros. Eles ficavam... Cada andar. Ficavam apertadinhos, muitos não acordavam de manhã, já estavam mortos. Aqui a gente mostra o campo de Plaszow, do filme da lista de Schindler, que a gente... O Amon Goeth fazia tiro-alvo com as pessoas. Que era o comandante do campo. Comandante do campo. Daquele terraço que a gente reproduz a casa do Amon Goeth, que era exatamente assim. E aquela foto é original dele? É original ou é do dele. Filme? Não, isso é original dele. Isso é uma reprodução das latrinas dos campos de concentração nazista. Eram caixas de cimento com os buracos, cada prisioneiro tinha direito a 2 minutos aqui. Isso era o banheiro deles, era toda a higiene que eles tinham. Não lavavam a cara, não escovavam os dentes, não tomavam banho, nada. O Júlio veio parar, o primeiro campo na Áustria que ele veio foi Mauthausen. Mauthausen tinha uma pedreira. Sim. E ali os nazistas usavam aquelas rochas para futuramente construir Berlim, a Grande Berlim. Tinha uma escadaria de 100 e tantos degraus,
todos os prisioneiros, quando chegavam, tinham que durante 10 dias, todos os dias pegar uma pedra muito pesada, levar para cima, deixar, pegar outra e trazer para baixo. Para quê? Para destruir fisicamente o prisioneiro e assim não tinha revolta no campo. Já destroçar ele. Destroçava espiritualmente. O Júlio contava. A gente reproduz os arame farpados, cercava e depois a gente mostra as câmaras de gás, os fornos crematórios. Depois a gente mostra os fornos crematórios. Então, os prisioneiros... Na câmara de gás, eles queimavam os corpos. Queimavam os corpos no crematório. Os nazistas sabiam que estavam cometendo um crime e queriam destruir as provas. E outra, são 6 milhões de cadáveres. O que você vai fazer com 6 milhões? Você tem que queimar, você tem que transformar em pó, cinzas. Depois de uns 10 dias em Mauthausen, o Júlio foi levado para os campos onde construíam túneis nos Alpes para colocar as fábricas de armas da Alemanha. Então ele conta que eles cavavam os Alpes, rochas, com picaretas para construir as fábricas de armas. Era um frio insuportável, 30 abaixo de zero, sem roupa, sem comida, sem nada. Água pelo joelho, porque cava a rocha, brota água. E ele conta que lá, nesse lugar que ele ficou, em Ebensee, a média de vida era um mês. Toda semana 25% morria. Os alemães não estavam preocupados porque tinham prisioneiros, tinham judeus chegando. Vocês reproduziram o túnel aqui? Aqui é o túnel onde ele escavava. Ó, o barulho de escavando o túnel. Isso aqui era o projeto feito por um engenheiro alemão dos túneis que tinham que ter nos Alpes, que seriam fábricas de armas. Olha quantos túneis eles queriam construir dentro da montanha. A loucura que chegou o nazismo. O Júlio foi libertado e a gente mostra aqui cenas gravadas dos sobreviventes pelos aliados. E o Júlio conta que ele estava magro assim. Veja. O Júlio pesava 30 quilos, ele era um rapaz de 20 anos com 30 quilos. Ele contava que ele era só osso. Olha esse sobrevivente agradecendo. A exposição mostra o julgamento de Nuremberg, onde os nazistas foram julgados após a guerra. Acaba a guerra, o Júlio descansa durante uns 2 anos na Itália e ali os aliados aproveitaram para pegar cidades onde os judeus pudessem se recompor. Foram para o sul da Itália, na Puglia, 10 mil judeus ficaram lá. O Júlio reencontrou os irmãos nessa cidade, os irmãos dele casaram nessa cidade, até que um dia ele fala, eu preciso tocar vida. O irmão já tinha vindo para o Brasil, e ele então vem para o Brasil, pega um navio e vem para o Brasil, e a gente mostra isso agora. Ele chegando no Brasil. Chegando no Brasil. Depois ele vai chegando no Brasil, pela janelinha do navio. Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro. Do Rio ele vem para São Paulo e reconstrói a vida dele, casa e recomeça a viver, né? Porque ele passou 6 anos sem viver durante o Holocausto. São 6 anos que ele perdeu da vida dele.